o fato de o meu pai ser um homem de certeza, um homem que é firmado na rocha, que é a palavra do Senhor, fez com que eu pudesse experienciar a maior experiência de cura da minha vida. Amém? Eu queria falar para vocês sobre flores, porque isso faz parte do meu testemunho. Amém? Então, tudo começou na pandemia, em 2020. Eu sempre fui uma criança, desde pequena, que amava arte, literatura, tudo de criatividade, principalmente livros. Eu amava ler, de todo tipo, de tudo que você imaginar, todos os gêneros, eu amava ler. E eu acho que, assim, durante a pandemia, todos nós ficamos um pouco vulneráveis, sabe? Assim, principalmente mentalmente, nosso coração não ficou, assim, sabe? A gente não tinha aquela comunhão todos os dias, a gente não encontrava o nosso líder todo dia, a gente não ia realmente para a casa do Senhor para receber palavras todo domingo, e pelo menos eu, assim, eu não sei você, mas eu fiquei muito vulnerável. E o inimigo, ele aproveitou esse tempo para realmente lançar dardos inflamados contra mim. Mas eu queria mostrar para você hoje como isso não foi algo que deu sucesso. Amém? Então, o meu pai, ele foi consagrado pastor quando eu tinha 14 anos. Ou seja, eu não cresci como muitos aqui que são desde pequenos. Mas esses livros que eu lia durante a pandemia e conteúdos que eu, assim, consumi foram me contaminando. Eu fui contaminada com ideologias feministas, ideologias demoníacas, ideologias que não falavam dos princípios da palavra do Senhor. E eu me tornei completamente rebelde. Eu me tornei uma menina de cerviz dura, como a palavra do Senhor fala. Eu me tornei uma menina que não suportava ouvir a voz do pai dela. Eu não suportava, gente. O meu pai, ele não tinha acabado de ser, assim, consagrado como pastor. A gente ainda estava se adaptando a toda aquela rotina louca, tudo aquilo. Ele não tinha sido enviado ainda, mas ele já dava palavras à nossa igreja sede, e eu não suportava ser disciplinada pelo meu pai. Assim, um certo dia eu decidi que eu ia ser contra tudo aquilo que ele acreditava, porque eu simplesmente não acreditava que eu tinha que ser submissa a um homem. Eu não acreditava que aquilo ali era feito para mim. Por que eu tinha que escutar o que ele falava e obedecer? Se eu sabia mais, se eu era mais inteligente, se eu era mais intelectual do que ele. E, meu Deus do céu, aquilo ali foi me trazendo para, sabe, um buraco tão grande de tristeza. Porque o meu pai, ele é um homem de Deus, ele não aceitava. Em momento nenhum ele aceitou. Eu não sei quantos sabem que, recentemente, né, ano passado, teve a Jornada, que é uma conferência para homens que reafirmava a masculinidade do homem. E eu consigo dizer assim, glória a Deus, que o meu pai, ele sempre foi um homem, sabe, de certeza. Ele não aceitava. Ele sempre foi o sacerdote realmente da casa. E, meu Deus do céu, eu não aceitava isso. Assim, em setembro de 2020, eu me afundei completamente em ansiedade. Eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, e eu simplesmente, sabe, tudo virava uma tempestade no copo d'água para mim. Eu me afundava em choro, em crise de pânico, em ataque de tudo que você consegue imaginar, gente. Tudo de saúde mental ruim que você consegue imaginar, eu fiquei afundada naquilo. Os pensamentos que eu tinha era só de tirar minha vida, porque eu não conseguia ficar em casa, ser submissa àquilo que o meu pai falava. Porque eu me achava melhor que ele. Eu achava que eu sabia mais do que ele. Achava que ele não era a pessoa que eu tinha que me submeter, que eu não precisava daquilo. Em 2021, minha líder de célula, Maria do Rada Rocha, glória a Deus pela vida dela, ela me mostrou o poder da submissão. Não só como o poder, mas como é uma qualidade. Eu queria ler para você 2 Timóteo 1:7, que fala: pois Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de força, de amor e principalmente de prudência. Quantos aqui sabem que na palavra do Senhor fala que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria? Você sabe disso, amém? Isso fala em Apocalipse, e fala que os rebeldes, eles não entrarão no reino dos céus. E a minha líder passou por um grande processo de cura e de libertação comigo, porque eu falava para ela: não quero viver, porque eu não quero viver debaixo da submissão do meu pai. É por isso que eu não quero viver.
E, gente, era só esse motivo. Meu Deus, o quanto eu estava perdendo de tudo que o Senhor tinha para derramar na minha vida por causa disso. Porque eu não queria submeter ao meu pai. E, meu Deus do céu, ela foi usada para realmente me ensinar que quando você é sensível à voz do Espírito Santo dentro de você, a submissão vira a coisa mais fácil do mundo. Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador do Senhor, ele vai te dizer que aquela autoridade foi colocada na sua vida por graça. O meu pai foi colocado na minha vida com toda a rigidez, com toda a minha educação difícil, porque o meu pai sempre foi muito difícil, muito rígido. E hoje eu sou a pessoa que mais dá glória a Deus pela rigidez que Ele me criou. Porque eu não teria os sonhos que eu tenho, eu não teria alcançado muitas coisas que eu não imaginava alcançar. Com 19 anos de idade, se ele não tivesse sido o homem que ele foi na minha vida. E, como eu falei, o Espírito Santo de Deus, quando é sensível no nosso coração, ele faz com que a voz do Senhor fique cada vez mais audível para você, que você entende que tudo que aquela autoridade está falando vem do Senhor. E se você valoriza que o Senhor é um Deus de amor, de perdão, de paz, de Jeremias 29 anos, e que só quer ver você prosperando e sendo o mais feliz possível, porque a Bíblia fala que os planos do Senhor são de prosperidade para nós, que o Espírito Santo ele intercede por prosperidade para a nossa vida. E, meu Deus do céu, por que eu não percebi isso antes? E em setembro de 2021, eu decidi contar para toda a minha família sobre aquilo que eu falei para você, que eu decidi ser completamente insubmissa ao meu pai, que eu ia ser contrária a tudo que ele falava. E eu decidi contar para ele, porque eu tive a revelação que quando você traz as coisas para a luz, aquilo ali não vai ficar só dentro de você, lhe assombrando, lhe condenando. Toda vez que você erra, você lembra daquilo, você lembra daquele pecado, tipo, meu Deus do céu, como que você vai se libertar de uma coisa de agora se no passado você fez muito pior? E ninguém sabe? Poxa, você lembra, né? E eu decidi trazer aquilo para a luz, porque eu não ia aguentar mais aquilo me assombrar. E eu contei para o meu pai, e eu contei para minha mãe, e eu contei para minha irmã. Eu só contei para outras duas pessoas, que foi a minha amiga Giovana, que está aqui, e para a minha líder. Em outubro de 2024, o meu pai ele passou assim, todo o ano de 2022, acho que processando tudo aquilo. Processando o meu diagnóstico no psiquiatra, processando, sabe, como eu agia dentro de casa, porque eu trazia o oposto da paz para ele. Sabe o refrigério que o pastor Ricardo falou aqui? Eu trazia o oposto. Ele não aguentava mais lidar comigo. Eu falo isso para vocês e eu não queria que fosse isso, mas ele não aguentava mais lidar comigo. E ele ficou muito chateado, né, por causa dessa decisão que eu fiz, e estava chateado porque eu não tinha compartilhado isso com ele, a minha dificuldade de se submeter. E em novembro de 2024, o meu pai me chamou no quarto dele, de manhãzinha cedo, eu estava de férias da faculdade, da escola, e ele me sentou na cama e falou assim, filha, durante 10 dias, eu vou comprar flores para você. Eu vou comprar flores que floresçam. Ele não me deu o buquê de flores, né? Que os ramos são cortados, né? E você, tipo, só dá e no outro dia não tá mais legal. Ele me deu flores em pote mesmo, tipo, que se você aguasse, né? Colocasse água ia florescer. E durante 10 dias, ele me deu 10 flores diferentes. E todos os dias eu não aceitava aquilo, eu ficava constrangida com o amor. Porque ele poderia, tipo, simplesmente pegar a raiva de mim pro resto da vida e dizer, cara, que filha chata, que filha insubmissa, que não quer, meu Deus, tudo que eu faço por ela, que não quer ajudar, que não quer, sabe, ajudar dentro de casa, ver tantas dificuldades que tem e ainda é o oposto de paz. E ele me constrangeu com amor. Todos os dias eu ficava, meu Deus, era cada flor mais linda que a outra, margaridas, rosas brancas, rosas vermelhas, lírios e... Meu Deus, eu lembro que no 8º dia ele tinha viajado para uma cidade. Meu pai, ele é empresário e ele trabalha viajando, algumas vezes ele tem que viajar. E ele tinha viajado, sabe, o dia todo. Era uma cidade que era assim, a 300 quilômetros da nossa cidade. Ele viaja a carro com o sócio dele. E ele tinha chegado assim,
2h da manhã, e eu ouvi o barulho do portão dele, do portão abrindo, né? E ele entrou dentro de casa, me viu, e na hora que ele olhou para mim, ele voltou para dentro do carro e foi procurar uma floricultura aberta às 2h da manhã para me dar uma flor, porque ele ia cumprir os 10 dias daquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele. E eu não acreditei. Eu simplesmente não acreditei. Eu não acreditei. E ele chegou, depois de uns 40 minutos, eu imagino que tinha sido difícil, né, de encontrar, e ele me deu lírios brancos. Em 2022 foi o meu ano do Enem, foi algo assim que foi difícil, né? Toda aquela rotina, assim, todo mundo aqui que passou sabe que é algo que você fica completamente incerto do futuro. Mas eu passei, graças a Deus, e no FP de 2024 eu recebi toda a palavra que foi ministrada. E eu vi, meu Deus do céu, eu fui o oposto do refrigério na vida do meu pai. Mas eu vou fazer tudo o que eu posso, no tempo que eu tenho. Como o pastor Ricardo compartilhou, que o pai dele faleceu. E ele disse que ele queria ter aproveitado todo aquele tempo que ele desperdiçou. E eu falei, meu Deus, eu não vou desperdiçar mais 1/1000 de segundo. Eu não vou mais desperdiçar. E nesse mesmo ano de 2024, o meu pai falou que ele ia fazer a minha viagem para os 15 anos, porque na pandemia, em fevereiro, toda a minha cidade fechou na semana em que eu completei 15 anos. E a gente ia para a Itália na época, só que tudo teve que cancelar, todas as passagens, hotéis, tudo, porque, por causa da pandemia, né, as fronteiras da Itália fecharam para turistas e tal. E em maio de 2024, a gente conseguiu remarcar nossa viagem para a Itália. E eu não acreditei também. E nesse meio tempo, né, a gente foi primeiro para Fortaleza, para o aeroporto de lá, porque o da minha cidade ele não é internacional. A gente ia primeiro para Portugal e depois de lá para a Itália. E eu lembro que a gente ficou na casa do pastor Walter. Ele é o pastor da videira que tem em Fortaleza, o pastor Walter e a pastora Roberta. E eu lembro que ele nos levou para conhecer... Eu já conhecia Fortaleza, mas ele nos levou para almoçar e ele começou a compartilhar histórias da igreja. E a igreja tinha menos de 8 meses na cidade. Ele tinha um prédio que é mais ou menos do tamanho dessa capela. A gente foi lá e eu fiquei muito feliz, porque era exatamente o que meu pai estava fazendo em Campo Maior, que é a cidade que ele foi enviado. Que eu, até o FPs, não estava ajudando de jeito nenhum. Na verdade, eu estava, assim, de certa forma, nem aí. Eu estava indo para a minha célula na sede e tal, eu era líder de treinamento lá, mas não estava fazendo muita coisa. E quando acabou o dia em Fortaleza, nossa conexão lá, o pastor Walter foi nos deixar no aeroporto. E o meu pai estava na frente com ele, e ele falou assim, e aí, pastor, como que está lá em Campo Maior? E meu pai falou, olha, Walter, eu não vou mentir, não está sendo fácil. Eu tinha um casal de membros da igreja que já estavam há mais de 7 anos fazendo corte, mas o homem decidiu que ele não quer pedir a moça em casamento. E ele decidiu que, assim, não vai mais pedir ela em noivado, não vai mais fazer nada. E ele era líder de célula, ele não vai mais poder ajudar, porque ele não pode continuar na brecha de, às vezes, de vez em quando cair e dormir com ela. E eu não posso mais deixar isso acontecer, porque o Espírito Santo falou para mim que depois do 3º erro, ele tinha que tirar ele da liderança. E eu estava ouvindo aquilo, né, no banco de trás. E ele falou, olha, também teve um dia que eu estava dando o culto e simplesmente não tinha ninguém para passar os slides. O meu pai faz slide, né, antes do culto. Ele gosta de pegar o rascunho da palavra e botar todos os versículos e a versão que ele gosta em slides, em forma de PowerPoint, sabe? Só para passar. E ele está aqui, né, dando a palavra, e ele estava tendo que ir lá no computador do lado e passar. Quando eu ouvi aquilo, meu Deus, eu comecei a chorar. Meu Deus do céu, o que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo? Quanto tempo eu estava perdendo? Meu pai estava tendo que passar os versículos sozinho. A minha mãe ficava com ele, ajudando, ficava nos kids com as crianças. E os membros daquela cidade são, assim, muito difíceis. Hoje em dia, glória a Deus, nós temos mais de 60 membros da nossa igreja. Mas no começo, né, no começo de 2024, estava bem menos esse número. E ele estava tendo que colocar os versículos dele mesmo. E, amada, a gente estava indo para a Itália, a viagem que eu sempre sonhei. E o Senhor me confrontou com um constrangimento que eu nunca tinha sentido na minha vida. Qualquer outra vergonha que eu tivesse passado durante a minha vida não teria sido maior do que aquilo que eu ouvi atrás naquele carro. E, meu Deus do céu, a minha viagem foi, assim, extraordinária.
O meu pai fez tudo que eu pedi, todo o roteiro que eu montei, ele foi. Ele estava cansado, sabe? Eu sempre quis ir muito no Vaticano e conhecer a Capela Sistina, porque, como eu falei, eu sou fascinada por arte. E ele foi, sabe? Gente, é muito cansativo entrar lá dentro, e é enorme, é muito grande. E ele passava o dia todo andando de metrô e Uber, e, sabe? Meu Deus, eu não sabia onde enfiar a cara. Eu ficava muito constrangida, às vezes perguntava, não, pai, vamos ficar só por aqui, né? Já foi cansativo o dia. Ele, não, vamos fazer o seu roteiro. Você não me mandou o roteiro que você quer fazer? A gente vai fazer até o final. E quando eu voltei, eu decidi que eu ia fazer tudo que eu pudesse. Tudo que fosse capaz, humanamente capaz, de mim, que saía de mim para ajudar para ele na igreja. Eu comecei, na terça-feira que eu cheguei, eu já mandei mensagem para uma professora de canto, eu comecei aulas de canto, eu já ajudei no domingo seguinte na projeção, tudo aquilo que ele precisava. Eu ajudei no louvor, como eu falei, líder de jovens e adolescentes, que é a célula que eu tenho agora, eu ajudava minha mãe nos kids e tudo o que ela precisava preparar. E, meu Deus do céu, eu falei, nossa, o privilégio que eu tive pela primeira vez de ministrar a palavra do dízimo na igreja do meu pai foi uma sensação indescritível. Amados, foi só uma palavra do dízimo. Sabe? Não foi a palavra do culto. Mas, meu Deus do céu, o privilégio que eu senti, meu coração explodiu de alegria. Nada, nenhuma outra realização da minha vida acadêmica, da minha vida sentimental, sei lá, que eu pudesse ter tido, superou o meu pai, me olhando assim do lado, sabe? Rindo. Meu Deus, ele estava com um sorriso tão grande. E eu queria terminar esse testemunho e essa palavra, espero que tenha falado algo do seu coração, com 1 Coríntios 13:10, a parte 13:11, perdão. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, decidi desistir das coisas próprias de menino. E eu chamo você hoje, essa tarde, se algo que eu tiver compartilhado tiver feito algum sentido para você, a parar de ser menino. Coma comida mais grossa, o Senhor te chama a comer aquilo que está mais difícil, a ir além, aquela coisa mais difícil. Pegue responsabilidades maiores, o Senhor vai te capacitar. Se você está tendo a oportunidade de ir atrás dessa responsabilidade e realmente pegar ela, é porque você tem completa certeza que o Senhor vai te capacitar. E eu queria encerrar falando isso. Deixa de ser menino. Menina, deixa de fazer mimimi. O seu pai já tem uma unção, ele já preparou o caminho para você. Espiritualmente, a gente sabe disso. Menino, deixa de ser menino. Para com coisas infantis. Você já não tem idade para isso. Você já não tem mais idade para isso. Por favor. Além da gente já ser mais maduro como filho de pastor, você já não tem mais idade para isso. Para com meninice. Menina, você também já não tem mais idade para isso. Você é cheia de habilidades. Você é mulher virtuosa, cheia de habilidades. E eu chamo você a isso. Realmente ir para um passo mais profundo. Sair do lugar de rebeldia. Se você estiver num lugar de rebeldia como eu tive. Saia desse lugar de mimimi. Saia desse lugar de insubmissão. O Senhor quer você cada vez mais perto do coração do seu Pai. Amém? Vamos orar? Amém? Senhor Jesus, muito obrigada por toda a graça que foi derramada durante esses dias. Por toda a graça, por toda a unção, por toda nova porção da Tua revelação, da Tua sabedoria que foi derramada aos nossos corações durante esses dias. Que se a gente ainda puder pegar algumas gotinhas desse óleo de unção que o Senhor quer derramar, que nós possamos agarrar isso com toda a rapidez. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Espírito Santo de Deus, continua a nos capacitar, a nos fortalecer e estarmos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém.